E se uma única foto pudesse reescrever a história americana? Uma misteriosa foto da Guerra Civil com 100 anos foi encontrada num sótão empoeirado, mas quando os especialistas deram zoom, tudo mudou. Rostos que ninguém conseguia explicar. Tecnologia décadas à frente do seu tempo. E uma figura silenciosa parada entre Lincoln e Grant, que nunca deveria ter sido vista. Quem era ele? Por que Lincoln confiava nele? Neste vídeo, mergulhamos na foto que abalou historiadores, surpreendeu arquivistas e revelou um segredo escondido por mais de um século. O que você está prestes a ver não é apenas uma imagem, é um legado enterrado. A foto que não deveria existir. Tudo começou com um baú. Alças de couro velhas, fecho de latão. Mal se aguentando depois de décadas de poeira e calor no sótão da casa da família de Clary Donovan. Ela nem havia planejado abri-lo naquele dia, ela estava apenas limpando, organizando, talvez procurando algumas antiguidades que valessem a pena salvar. Mas o que ela encontrou foi algo que ninguém conseguia explicar. Dentro do baú, ela encontrou o que se esperaria. Títulos ferroviários, luvas de renda, cartas desbotadas e alguns botões espalhados. Então sua mão esbarrou em algo mais firme, um álbum de fotos de couro, rachado na lombada, seus cantos curvados como folhas secas. A maioria das imagens lá dentro eram retratos em preto e branco. Poses rígidas, rostos inexpressivos, todos típicos do final dos anos 1800. Todos exceto um. Guardada perto do final do álbum estava uma única fotografia, selada em papel manteiga. Diferente das outras, esta tinha peso papel mais grosso, bordas seladas e um leve aroma que Clary não conseguia identificar direito. Tabaco? Cola? Algo antigo e estranho. Ela não o abriu imediatamente. Só quando o quarto estava limpo, a poeira havia sumido e sua curiosidade se tornou insuportável. Clary puxou a capa de papel manteiga para trás, e sua respiração ficou presa na garganta. Ali, em uma clareza assombrosa, estava Abraham Lincoln. Lincoln vestia um casaco preto de fraque, seu inconfundível chapéu coco inclinado à luz do sol, no extremo direito do quadro. Ao seu lado, uma cadeira de madeira vazia estava posicionada, com vários oficiais da União de alta patente ao seu redor, em meio a uma conversa, com sabres desembainhados ao lado, fazendo do general Ulysses S. Grant e do general George Meade parte da história. Mas não tanto para Clary. Foi a cor que fez suas mãos tremerem. Não colorização manual, nenhum tingimento ou pintura posterior. Isto estava tudo em cores vivas. Azul profundo dos uniformes da União, o marrom empoeirado das botas, o veio da madeira da cadeira, até as dobras do terno preto de Lincoln captando luz sutil. Como uma fotografia moderna disfarçada de impressão do século XIX. A ressalva: a fotografia colorida era impossível em 1865. Clary sabia que a fotografia não era comum e a levou à única pessoa em quem podia confiar. O professor George Kramer, o historiador da fotografia da Guerra Civil, que uma vez deu uma palestra em sua universidade. Quando ele pôs os olhos na impressão pela primeira vez, não proferiu uma palavra, mas se inclinou para mais perto, suas mãos trêmulas. Você precisa me dizer exatamente onde encontrou isso, ele disse em voz baixa. Clary narrou o sótão, o baú, o papel manteiga, tudo o que conseguia lembrar. Kramer não piscou. Em vez disso, apontou para o papel e disse algo que acelerou seu coração. Isso é uma impressão em prata Alabama, dos anos 1860. Não há como isso conter cor. Ela fez a pergunta óbvia. Então, é falsa? Kramer disse em voz baixa, como se a cor tivesse deixado seu rosto. Não. Essa é a parte assustadora. Não é falsa. Ele providenciou para que especialistas da Sociedade Histórica de Nova York analisassem a foto para confirmação. Lá, Kramer com Clary examinaram a imagem sob equipamento de alta resolução com um especialista em imagem forense e um conservador de papel. O que o laboratório tinha a dizer tirou o fôlego. Os pigmentos não foram aplicados após a impressão, mas estavam de fato embutidos na própria foto. Um processo similar ao dos primeiros Kodachome, mas que o antecede por meio século. Por mais inacreditável que pareça, o scanner confirmou. Corantes, pigmentos orgânicos e fotoquímica,
todos datados de algum momento dos anos 1860. Isso não apenas violava as regras da fotografia, mas também as da própria história. Clary, no entanto, tinha olhos para outra coisa. Não a tecnologia com a qual os especialistas ainda se debatiam. Em pé, esguio, entre Lincoln e Grant. Uma figura não encontrada em arquivos da Guerra Civil ou listas de oficiais. Um indivíduo anônimo foi impedido de identificação por Clary através do registro histórico, mas não de seu rosto. O que ela veria a seguir levaria a um legado familiar rigorosamente guardado, remontando a um século de história enterrada. Mas o verdadeiro mistério não era a cor, era quem estava parado entre Lincoln e Grant. O homem no meio à foto já havia chocado todos no laboratório. A clareza, a cor, a química impossível. Mas enquanto os outros se debruçavam sobre pigmentos de papel, Clary não conseguia tirar os olhos do homem entre Lincoln e Grant. Ele não era como os outros. Os oficiais estavam rígidos, enfeitados com listras merecidas e sabres cerimoniais, mas esta figura parecia discreta, nenhuma patente exibida, nenhum nome que ela pudesse associar a retratos conhecidos da Guerra Civil. Ele usava um uniforme, sim, mas sem insígnias. Sua expressão? Concentrada, firme, como se ele não fosse meramente parte da foto, mas parte de algo mais completamente. Então ela entendeu. Clary já havia visto este rosto antes, não em um livro didático ou arquivo, mas em uma fotografia muito mais recente de sua coleção familiar. Ela puxou rapidamente uma digitalização em seu telefone. Uma imagem de 1912 de um homem parado do lado de fora de um celeiro, uma mão repousando na cabeça de um cachorro. Ele estava mais velho e mais pesado, vestido como um fazendeiro, mas o formato do queixo, as orelhas, a ligeira inclinação das sobrancelhas era ele. O mesmo homem. Parado ao lado de Abraham Lincoln quase 50 anos antes. Esse deve ser meu tataravô, Clary sussurrou. O professor Kramer olhou para cima abruptamente. O quê? Ela insistiu em tê-lo ao telefone. Kramer se inclinou em direção a ele, a testa franzida enquanto ele se movia para frente e para trás entre as duas imagens. Ele não parece aparecer em nenhum registro da Guerra Civil. Kramer murmurou mais para si mesmo do que com a intenção de incluí-la. Poderia ser um voluntário, talvez até um civil pego de uniforme. Muito balançar de cabeça se seguiu. Não. William Donovan. Eu me lembro. Havia algumas histórias contadas pelo meu avô. O avô dele havia servido na Guerra Civil, mas desapareceu antes do fim. Nenhum detalhe a mais. Apenas que ele não voltou. Se não listado como desaparecido em ação. Ela abriu seu computador e começou a procurar por registros de serviço da Guerra Civil. Minutos depois, Donovan, William, encontrado. Patente, médico. Regimento, 104ª Infantaria de Nova York. Status, desaparecido em ação. Última visto, 6 de abril de 1865. Uma entrada. Uma anotação. Nenhuma explicação dada. Kramer ainda mantinha seu olhar na tela. 6 de abril? Apenas 3 dias antes da rendição de Lee. E Clary assentiu lentamente. Então, se ele desapareceu em 6 de abril, como ele aparece numa foto do dia 9 de abril? Com Lincoln? Em Appomattox? Kramer não respondeu. Ele já estava ocupado vasculhando seu próprio laptop, digitando furiosamente. Alguns momentos depois, ele olhou para cima. Não há fotografias conhecidas de Lincoln em Appomattox. Apenas gravuras, esboços e cartas. Mas se esta realmente for a primeira imagem a capturá-lo, Clary sentiu um orgulho ridículo, então igualmente aterrorizado. Isso poderia provar que seu tataravô era mais do que um médico de campo ou apenas no lugar errado na hora errada. Mas se era propositalmente enquadrando ele. Se algum cogumelo o colocou naquela foto com má vontade, então alguém mais garantiu que o mundo esquecesse. Isso parecia mais do que acidental. Registros apagados, rumores familiares vagos e uma foto que provavelmente nunca foi feita para sobreviver. Mas o silêncio em torno de Donovan não era algum esquecimento histórico. Parecia curado. Construído.
Uma maquinaria muito maior havia sido posta em movimento para preparar seu enterro até agora. Ela de repente lembrou de uma carta muito antiga que seu avô costumava mostrar a ela, amarelada pela idade e quase ilegível. Havia sido escrita por William Donovan e datada de décadas após o fim da guerra, mas uma linha se destacava. Se você alguma vez encontrar a fotografia com a cadeira, queime-a. Ela nunca foi feita para ser guardada. Deu num flash. Esta imagem não era simplesmente um objeto de um tempo passado. Era perigosa. Aquilo que é realmente perigoso é claro de se ver. O ar ao seu redor parecia mais denso agora, carregado com o conhecimento de que nada na história jamais foi tão estável quanto parecia. A equipe do laboratório despejou suas atenções em outro lugar. Não Lincoln ou Grant. Em vez disso, eles atentaram ao homem no meio, aquele que a história abandonou. Não desaparecido, mas escondido. Não obliterado, mas habilmente trazido à inexistência. E agora, com o advento da fotografia, um sujeito reemergente introduz a única pergunta raramente falada. Por quê? Se William Donovan foi declarado desaparecido, o que ele estava fazendo ao lado de Abraham Lincoln em uma foto datada após seu desaparecimento? A rede secreta de Lincoln à primeira vista, William Donovan era uma anomalia parado silenciosamente no momento historicamente mais carregado da Guerra Civil, mas ausente de todas as listas conhecidas. Sem título militar, sem registros de promoção, nem mesmo um aviso de óbito. Apenas uma nota de rodapé silenciosa. Desaparecido em ação, 6 de abril de 1865. Mas e se ele não estivesse desaparecido? De volta ao laboratório da Sociedade Histórica de Nova York, o professor Kramer cavou mais fundo nos arquivos do Departamento de Guerra. No final daquela noite, ele ligou para Clary com uma voz tensa de horas de leitura. Encontrei algo, ele disse. Você precisa vir aqui agora. Quando Clary chegou, Kramer não perdeu tempo. Ele abriu um registro de campo raramente acessado de abril de 1865. Era apenas uma linha em um memorando mais amplo, WD, transferido para posto sombra por pedido de Al. Não deve ser registrado. Nenhuma arma desembainhada a menos que necessário. Clary piscou. O que é WD? Departamento de Guerra, respondeu Kramer. E Al, provavelmente é Lincoln. Era um apelido que alguns de seus ajudantes mais próximos usavam em comunicações privadas. A sala ficou em silêncio absoluto. O que começou como uma fotografia arquivada erroneamente agora estava anexada a um documento oficial sugerindo algo em comum entre historiadores. Que em seus últimos dias, Lincoln pode ter criado uma unidade informal das sombras, uma operando fora da hierarquia militar pública. Uma que incluía homens como William Donovan. Conforme eles continuavam a vasculhar os registros, outra pepita apareceu, um diário de campo que se referia a escoltas temporárias designadas para movimento sensível entre zonas de comando selecionadas fora da patente normal. Esses homens não tinham distintivos e nenhum papel. Apenas ordens silenciosas para ficar de guarda, relatar silenciosamente e proteger figuras-chave incluindo o presidente. Clary ficou totalmente pasma. Então você está dizendo que Lincoln construiu sua própria rede, isto é, uma equipe fora do exército oficial. Kramer assentiu. Sempre houve rumores, mas nunca vi nada mais concreto do que isto. A prova mais condenatória veio não em palavras, mas no tecido. Elsa, a especialista em imagem forense, estava ajustando a digitalização da foto quando ela congelou no casaco de Donovan. Tem algo aqui, ela disse enquanto dava zoom lentamente na gola do uniforme dele. Havia um pequeno remendo meticulosamente costurado escondido sob a dobra da lapela de seu casaco, quase fora de vista. Desbotado e gasto, mas bastante identificável. Lia-se. P.S. Kramer se inclinou. Comitê de Escolta Presidencial. Elsa ficou pálida. Isso não existe. Não oficialmente, disse Kramer. Mas houve menções a isso de passagem, comunicações codificadas, diários pessoais de ajudantes de Lincoln. A teoria era que perto do fim de sua presidência, Lincoln não confiava totalmente em seu gabinete. Ele queria ter alguns olhos e ouvidos no campo, pessoas que reportariam diretamente a ele.
O distintivo na lapela de Donovan era mais do que apenas um detalhe bonito. Era uma pedra de toque, evidência irrefutável de que ele não havia desaparecido de vista nos últimos dias da guerra, mas havia sido realocado, removido de seu regimento e colocado ao lado de Lincoln pelo próprio Lincoln. Mas mais questões surgiram. Por que este comitê operava em segredo? Por que seus membros não eram documentados? E por que Donovan foi permitido tal proeminência na foto antes de desaparecer na obscuridade? Kramer se recostou, esfregou os olhos um pouco mais. Lincoln sabia que a guerra estava chegando ao fim. Mas a paz sempre esteve instável. Ele precisava de pessoas confiáveis naquele último momento. Não generais. Não políticos. Fantasmas. Fantasmas como William Donovan. Foi então que o posicionamento estranho da cadeira de madeira vazia na fotografia de repente assumiu um novo significado. Não meramente um adereço, mas um marcador, um espaço deliberadamente mantido aberto. Para perigo, para decisões, para um momento em que alguém como Donovan pudesse intervir se as coisas ficassem ruins. Se Clary não tivesse olhado de perto o suficiente, a história poderia ter perdido tudo. Mas o mistério apenas começou a se desenrolar. Pois envolto sob o remendo no uniforme de Donovan estava a mensagem secreta, uma linha que enviaria calafrios pela espinha de qualquer um que a visse. Mas escondido ainda mais fundo sob aquele distintivo havia uma mensagem arrepiante costurada à mão. A mensagem que mudou tudo. A imagem já havia aberto questões sobre redes perdidas, atribuições secretas e uma figura desconhecida posicionada ao lado de Abraham Lincoln. Mas conforme a equipe no laboratório da Sociedade Histórica de Nova York continuava sua análise, uma nova descoberta deslocou o peso da foto de misteriosa para arrepiante. Começou com um olhar mais atento ao uniforme de William Donovan. Elsa, a especialista em imagem forense, estava escaneando a lapela quando algo estranho chamou sua atenção. Espere, ela disse, pausando no meio do clique. Há mais costura aqui, não apenas o distintivo. Sob a pequena insígnia PEC costurada na lã escura do casaco da União havia uma lasca de linha, tão fraca que quase se misturava ao tecido. Não era apenas uma linha solta ou um reparo. Era deliberado. Uma mensagem costurada. Elsa ajustou o scanner espectral e deu zoom. Lá estava, escondida à vista de todos. Algumas palavras cuidadosas costuradas com linha apenas um tom mais claro que o casaco. Alvo verificado. Fique de prontidão até 14 de abril. A sala ficou em silêncio. 14 de abril de 1865, a noite em que o presidente Lincoln foi baleado no Teatro Ford. Clary deu um passo para trás, sua respiração presa na garganta. Você está dizendo? Ele sabia. Ninguém respondeu imediatamente. Kramer simplesmente se inclinou sobre o ombro de Elsa, encarando a tela como se tentasse forçar as palavras a significarem algo diferente. Mas não havia como ler errado. Se verdadeira, a mensagem parecia indicar que William Donovan, o tataravô de Clary, não apenas estava ciente de uma ameaça à vida de Lincoln, mas talvez também designado para rastrear ou guardar Lincoln até aquela data, a data da morte de Lincoln. Alvo verificado não soa como linguagem de patrulha de rotina. Mason, o conservador de papel, finalmente disse. Isso soa como uma missão. E fique de prontidão até, Elsa admitiu. Sugere que lhe foi dada uma duração, não uma localização. Ele estava perto de Lincoln e possivelmente envolvido em uma última linha de defesa. Pior, ele poderia ter sido uma testemunha silenciosa de uma ameaça que se materializou pouco antes que ele pudesse agir. De repente, não parecia uma tragédia ele desaparecer de todos os registros. Era um encobrimento. Clary se lembrou da antiga carta de Donovan avisando: se você alguma vez encontrar a foto com a cadeira, queime-a. Agora fazia sentido, tão terrível que poderia ter murchado o coração mais forte. A foto não era meramente evidência de ausência, mas prova de conhecimento. De advertência prévia. E talvez fracasso. O que tornava a descoberta ainda mais chocante, no entanto, era o momento dela. O memorando de arquivo anterior dizia que Donovan havia sido transferido para o posto sombra apenas 3 dias antes da rendição de Lee em 9 de abril. Aquela foto mal o registrara em meio à missão.
Vivo. Presente. Designado para ficar de prontidão até 14 de abril. Mas não havia documentação adicional dele depois disso. Ele deveria ter impedido, Clary sussurrou. Kramer não respondeu. Havia muitas contingências. Talvez Donovan tivesse os meios para frustrar um plano e ainda assim não o fez. Talvez ele estivesse esperando por ordens que nunca vieram. Talvez, mais sombrio ainda, ele tenha sido afastado antes de ter a chance de fazer algo. Isto era certo. Alguém havia costurado aquela mensagem em seu casaco, ele havia sumido, sabendo muito bem o que estava prestes a acontecer. Se era apenas para ele, ou talvez deixado como uma pista caso algo desse errado, é difícil dizer. Mas aquela fotografia, uma vez descartada como um artefato curioso, havia se transformado em algo completamente diferente. Mas a mensagem também levantou uma possibilidade aterrorizante. Donovan foi silenciado antes que pudesse agir? A tecnologia que não deveria existir por dias, o foco esteve nos rostos da foto Lincoln, Grant, Meade e o misterioso William Donovan. Mas depois que a mensagem secreta sob a lapela de Donovan foi revelada, Elsa, a especialista em imagem forense, voltou sua atenção para algo igualmente desconcertante: a própria foto. Desde o início, todos concordaram que era estranha. Clara demais. Detalhada demais. Moderna demais. A cor por si só desafiava a explicação. A fotografia da Guerra Civil, por todos os padrões, era em preto e branco. A fotografia colorida nem havia sido teorizada até os anos 1890 e certamente não executada até décadas depois. Então, como isso era possível? Elsa passou a imagem por outra camada de escaneamento espectral, desta vez isolando os dados de pigmento da foto. E o que ela encontrou elevou o mistério a um nível inteiramente novo. Não é colorizada à mão, ela disse. Eu pensei que talvez tivesse sido colorida após a impressão, mas estes pigmentos estão na própria emulsão. Eles foram incorporados à fotografia no momento do revelamento. Houve silêncio. Não é possível, murmurou Mason Lee, o conservador de papel. O papel Albaman prateado dos anos 1860 não pode receber corantes cromogênicos. Não é quimicamente projetado para isso. Elsa assentiu lentamente. E ainda assim, este aqui consegue. Seu relatório decompôs a análise. Camadas de goma arábica, aglutinantes de origem animal e o mais chocante de todos os pigmentos orgânicos que incluíam beterraba e índigo. Ambos eram usados para tingir tecidos no século XIX, mas nunca documentados na fotografia primitiva. Misturados com compostos reativos a óleo e expostos à luz em um banho controlado, os produtos químicos pareciam se ligar apenas o suficiente para reter a cor sob condições muito particulares. Era claramente um híbrido experimental. Muito complicado para o público em geral. Muito delicado para replicar. E ainda assim, aqui estava. Mas como, pelo amor de Deus? Clary olhou pasma para a tela. Isso não era apenas uma foto, ela murmurou. Isso era um protótipo. Kramer assentiu. Parece que sim. Revendo relatos históricos não apreciados, Elsa descobriu algo ainda mais estranho. Uma entrada de diário arquivado do assistente de O'Sullivan datada de 1866. O'Sullivan é frequentemente considerado um dos melhores fotógrafos dos dias da Guerra Civil. Ele usava um pequeno grupo de assistentes em suas funções durante as atribuições de guerra. A entrada do diário dizia: o presidente solicitou uma placa cromática única para sua imagem de legado. Não haverá demonstração. Um revelamento privado é aconselhado. Tal imagem antiga. Essa metáfora iluminou a sala. Kramer levou um passo adiante. Lincoln não era um homem que se obcecava com vaidade, mas era um homem que se obcecava com significado, com a preservação do que importava. Se ele, por sua própria ordem, encomendou um experimento fotográfico significava sobreviver à erosão da história, isso explicaria tudo. Esta fotografia não era para visualização popular, não era propaganda de campo de batalha, não era um arquivo militar, mas uma cápsula do tempo visual onde uma fotografia provava não apenas rostos e uniformes como meros símbolos, mas também mensagens,
técnicas e pistas para a compreensão das quais apenas gerações futuras teriam acesso. E quem mais para carregá-la do que alguém fora dos livros de registro? Alguém que não teria plateia, com ninguém para contar, até que fosse seguro fazê-lo. William Donovan havia ficado silenciosamente no meio das figuras mais poderosas da União. Mas talvez seu verdadeiro papel não fosse apenas sobre proteção. Talvez ele fosse um portador. O guardião de algo maior do que ele mesmo. Uma foto projetada com propósito. Um documento escondendo os segredos finais de um presidente à vista de todos. Mas então houve mais uma reviravolta. Se a foto foi encomendada para segredo, então por que Donovan a guardou? Por que ele pediu à sua família para destruí-la? Por que, depois de um século, só ressurgiu agora? Clary não sabia. Até que ela encontrou a carta. Uma única página dobrada no forro do álbum de fotos original. Uma nota assinada simplesmente, Al. A questão não era se a foto era real, era porque Lincoln quis que ela fosse feita em primeiro lugar. A carta de Al até agora, Clary Donovan havia aceitado uma verdade que poucos encontram. Sua família estava guardando um capítulo esquecido da história americana. Não um rumor. Não uma relíquia. Uma conexão direta com os últimos dias de Abraham Lincoln e com uma rede secreta enterrada tão profundamente que mal existia no papel. Mas tão surpreendente quanto a fotografia era, não era o fim. Enquanto reexaminava o antigo álbum de couro que uma vez continha a foto colorida, Clary notou algo que havia perdido. Um envelope frágil, desbotado para bege e dobrado firmemente no forro de trás. Não havia endereço. Nenhuma marcação formal. Apenas um único nome escrito em tinta escura e inclinada. Para William. Sem sobrenome. Sem endereço de retorno. Sem selo. Dentro havia uma carta, manuscrita. O papel estava seco, mas surpreendentemente bem conservado. A tinta, embora desbotando, ainda era legível. No final, aparecia um nome que secou a garganta de Clary. Alameda Kramer de Luvas pegou a carta e começou a ler em voz alta. Meu caro William, se nada mais saiu desta guerra, ela nos diz que a verdade raramente é de grande interesse para aqueles que mais precisam dela. Você foi escolhido não para desembainhar sua espada, mas para ficar visível entre aqueles que o fazem. O que quer que façamos com a paz nos desafiará muito mais do que qualquer coisa que fizemos durante a guerra. Portanto, fique onde não esperam você. Observe quem você precisa observar. E se a história lhe der um miss, permita que o faça. Eu não permitirei. Caiu um silêncio na sala. Sem sobrenome. Sem carimbo. Mas a voz daquela carta era inconfundível. O tom. O peso. A autoridade tranquila tecida em cada palavra. Este não era um general ou um político. Soava como o líder que possivelmente estava muito ciente de um preço sendo pago pela verdade e de como ela poderia facilmente ser apagada. Esta carta foi escrita por Abraham Lincoln. Se aquela foto fosse o enigma, esta carta era a última peça do quebra-cabeça. Pois provava que todos no laboratório haviam começado a suspeitar. Que William Donovan era mais do que apenas um médico ou um soldado deslocado. Ele havia sido enviado diretamente para o tumulto pelo presidente. Não para lutar. Não para marchar. Mas para observar. Para proteger. Para estar na borda das sombras enquanto outros olhavam para o outro lado. Fique visível entre os que o fazem. Ressoou assustadoramente com o lugar central de Donovan na foto ladeado por Lincoln e Grant, ainda assim não rotulado em um único arquivo militar. Não como um oficial. Nem mesmo como um ajudante. Ele não deveria ser conhecido. A instrução era clara. Se a história o esquecer, então deixe-a. Esta não é meramente uma carta. Esta é uma diretiva final, notou Kramer em tom baixo. Explica tudo porque Donovan foi retirado dos registros militares, porque ele não deixou vestígios de si mesmo e porque sua família acreditava que ele estava desaparecido. Ele não estava desaparecido. Ele foi eliminado da existência, intencionalmente. No que dizia respeito ao mundo, ele nunca deveria ser lembrado, até agora. E, talvez mais perturbadoramente, isso explica porque Donovan advertiu sua posteridade várias décadas atrás naquela nota: quem-me-á se você alguma vez encontrá-la.
Manter aquela foto era revelar a verdade que Lincoln havia confiado apenas a ele. Se Lincoln confiava tanto em Donovan, por que a história o apagou completamente? Legado enterrado no silêncio. Quando a história surgiu pela primeira vez de uma foto da Guerra Civil em cores vivas, de um homem esquecido parado ao lado de Abraham Lincoln, os historiadores não sabiam o que fazer com ela. Não era apenas porque a imagem quebrava as linhas do tempo fotográficas conhecidas. Era porque a história por trás dela fazia algo ainda mais raro. Revelava um pedaço da história que ninguém havia pedido para encontrar. Mas Clary Donovan sabia que a verdade nunca foi feita para permanecer enterrada. Ela recusou todas as ofertas de grandes redes, colecionadores privados, até instituições acadêmicas porque a foto não estava à venda. Nunca foi feita para isso. Isso não era sobre manchetes ou documentários ou digitalizações passadas por aí para cliques. Era sobre algo sagrado, uma promessa feita através de gerações, mantida em silêncio e finalmente trazida à luz. Em vez disso, Clary fez parceria com a Sociedade Histórica de Nova York para criar algo mais pessoal. Uma exposição pública que não glorificava a guerra, nem focava em Lincoln. Chamava-se O Homem que Ficou de Pé Mesmo Assim. A peça central era uma réplica da misteriosa fotografia, agora ampliada em suas dimensões totais, encaixotada em vidro e iluminada suavemente por trás. Os visitantes finalmente podiam ver tudo. Os olhos cansados de Lincoln, a poeira nas botas, a cadeira de madeira vazia e o homem quieto no meio. William Donovan. Ao lado dela havia um painel biográfico completo, não um que já existisse em livros didáticos, mas um reconstruído através de registros, cartas e a própria foto. Uma linha do tempo de seu serviço militar, seu desaparecimento abrupto, a nota final de campo do Departamento de Guerra referenciando o posto sombra, claro, a carta de Al. Clary não precisou ir tão longe. A verdade era cativante por si só. Ela colocou a citação de Lincoln da própria carta em uma impressão pendurada na parede logo acima da exposição, acima da cadeira modelada após aquela que costumava estar vazia naquela imagem. Alguns homens lutam com espadas, outros com silêncio. E isso, no final, era o legado de Donovan. Não como um general. Não como um herói de guerra aos olhos do público. Ele era alguém que carregava algo mais pesado do que qualquer rifle ou sabre, um segredo. Um fardo de vigilância e espera impotente enquanto a história acontecia ao seu redor. Clary ficou nas laterais naquela primeira semana da exposição. Ela ficou ali atrás dos grupos escolares, ex-soldados e turistas passando. A maioria nunca havia ouvido falar de Donovan. Mas eles paravam. E eles ficavam por perto. Alguns leram a carta 2 vezes. Outros simplesmente encararam a fotografia em silêncio. Ela não precisava que eles pensassem nele como um herói. Ela precisava que eles o vissem. Isso era o suficiente. Através de tudo, suas ordens ocultas, sua presença desconhecida, a mensagem costurada avisando sobre 14 de abril, Donovan havia feito exatamente o que Lincoln pediu a ele. Ele ficou onde ninguém esperava. Ele observou quando ninguém sabia olhar. E quando o mundo seguiu em frente sem ele, ele não pediu para ser lembrado. Mas o tempo, ao que parece, se lembra à sua própria maneira. Uma única foto. Um soldado desaparecido. E uma mensagem perigosa demais para a história se lembrar. O que você faria se encontrasse provas de que o passado não era o que pensávamos que era? Você o esconderia? Ou mostraria ao mundo? Deixe-nos saber nos comentários, e não se esqueça de curtir, se inscrever e verificar o próximo vídeo que aparece, onde mergulhamos em mais mistérios históricos que nunca deveriam ter sido encontrados.